povo, bem-vindos a mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado, não é? Gente, hoje nós vamos falar de algo que eu amo, particularmente. Todo mundo. Que é o quê? Comer. Vamos falar de comida, de cultura. E não é com qualquer pessoa não, viu? É um chefe de cozinha e ainda das celebridades. Mas, Giovana, bem-vinda, minha amiga. Obrigada, amiga. Hoje a gente vai falar de um assunto muito gostoso, literalmente, para fechar a sexta-feira com chave de ouro. Willo, bem-vindo. Muito obrigado, meninas. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a nossa rica cultura, né? Que é a nossa culinária goiana, né? Que é interessantíssima e uma das melhores do país. Imagino. Para começar, eu quero saber como que começou essa paixão sua por gastronomia. Você sempre gostou? Olha, eu tem tanto tempo que eu nem me recordo. Quando começou, eu sempre gostei. Desde que eu era criança, eu sempre brincava de cozinhar. Brincava de cozinhar. E aí, quando eu cresci, tinha um tio meu lá na minha cidade que é chefe de cozinha, lá em Barra do Garças, Sara Garças. E aí ele me levou para o espaço de eventos, lá que tinha um buffet lá, e a gente começou a trabalhar. E a gente trabalhando, comecei como lavador de pratos. Nossa! E aí, graças a Deus, lá tinha um negócio de vidro assim, uma parede de vidro que dava pra gente ver o que o chefe estava fazendo. Então eu comecei a ver, e um dia eu perguntei pra ele, falei, no próximo evento eu posso vir como ajudante de cozinha? Ele falou, pode. Aí eu comecei a montar mesas de frios. Nossa! Aí eu comecei a montar mesas de frios e fui aprendendo. Então você teve a curiosidade e a proatividade também de querer aprender, né, amiga? Sim. Não só comer, porque geralmente, né, a criança olha e fala, eu queria um pedacinho. Ele não, já quis trabalhar. O que fez eu gostar? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de conversar com outras pessoas. Uhum. E na gastronomia é isso, principalmente em eventos. Você cozinha, você serve. Depois que você serve, você recebe muitos elogios. Sabe? Isso é muito bom. A pessoa fala, nossa, que delícia, muito obrigado, tá perfeito. É só elogios. Então, quem é que não quer uma profissão dessa, né? Cozinhar, fazer comida gostosa e as pessoas elogiarem tanto o seu trabalho, é muito bom. Chefe de cozinha hoje em dia é uma coisa muito reconhecida, né? Então é uma coisa que não é mais aquele negócio que faxineira fica lá na cozinha, escondida cozinhando, entendeu? Hoje em dia as cozinhas já são abertas para as pessoas verem o chefe, ver preparando o prato, né? É muito legal isso. E eu vi que você já teve diversas experiências, né? Passou por algumas instituições renomadas. Eu queria saber como que essa experiência fora do país agregou, o que você trouxe de bom para aplicar aqui em Goiás? Sim, olha, eu passei um tempo aqui em Goiânia, eu sou de Aragarças, Goiás, uma divisa com Mato Grosso. E aí vim para Goiânia em busca disso mesmo, de buscar restaurantes renomados, buscar outros palcos, né, para me brilhar. E aí nunca me conformei em ficar lá e não consegui fazer a coisa legal, né? Eu falei, beleza, vou para Goiânia. Cheguei aqui em Goiânia, comecei a trabalhar no Caserato. E aí no Caserato, uma das cozinhas aqui dentro de Goiânia que eu mais trabalhei com mais organização. Sério? Sim. O Caserato é um restaurante que eu tiro o chapéu. Não frequento, né? E não vou há muito tempo. Mas é um restaurante impecável que eu aprendi muito com o chefe Ezequiel na época. Uhum. Aí eu fiquei aqui um tempo, aí tive uns problemas aqui e quis ir para a Europa. Eu fui para Portugal. Chegando em Portugal, passei por grandes dificuldades de imigrante que todo mundo passa, né? Não é fácil. E comecei a trabalhar num restaurante africano. Um restaurante africano. E a comida africana tem muita semelhança com a nossa, Sim. né? E aí eu peguei e aprendi a cozinhar, porque eu não sabia fazer comida portuguesa, eu sabia fazer comidas brasileiras. Inclusive, eu tinha ido para o Pará, tinha ido para Bahia, Tocantins, né? São Paulo. Aprendi a fazer os pratos de todas as regiões do nosso país, assim, do sul, né? Fui aprendendo. Indígena, fui para Não. aldeia também e tudo mais. Mas fora do país, eu fiquei com medo, né? E comecei a trabalhar nesse restaurante. Aí esse chefe me ensinou bastante coisa. E depois que eu recebi uma proposta de salário maior, fui trabalhar com um dos ganhadores do MasterChef lá em Portugal, o Vitor Palmilha. A gente começou a trabalhar juntos e a gente teve uma discussão. Nossa. E essa discussão, os portugueses são meio agitados, né? Jogou uma frigideira, pegou na minha perna e queimou. Meu Deus! Aí eu chorando, na época eu era casado, liguei chorando e falei, por favor, vem me buscar agora que eu não consigo ficar aqui mais.
E aí são grossos mesmo, né? O realmente pessoal são fala. é diferente, cultura, Com brasileiro né? é pior uma ainda, né? cultura. Parece que Como com eu sou uma pessoa, brasileiro são... como eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de cultura, então se Aham. você vai na aldeia tem uma cultura indígena. Sim, Se você vai em São Paulo tem uma cultura dos paulistas. Se vai no sim, Pará tem um pessoal do Pará do Norte, né? Nosso país tem a divisão. Então, sim. por rodar tanto aí o Brasil, eu já fui bem acostumado. Mesmo assim era ruim, mas, né, fui acostumando. E vi que não era que é ignorante. É porque a forma deles Eu já vi falar às parece vezes. grosso. Porque a gente se cumprimenta dando um abraço. Sim. Lá não, é um bom dia, Vitor. Bom dia, entendeu? Tranquilo, acabou. Eles me chamavam de Vitor lá. E aí ele foi e começou a me ensinar bastante. Ele me ensinou muito, sabe? Ele me ensinou muito. Ele começou a me apresentar vinhos, Você degustar aprendeu os de tudo, vinhos. né? Sim, tudo com ele. Ele é um cara sensacional. Inclusive, a gente é amigo até hoje, a gente troca mensagem. E ele me ensinou muito sobre isso. E aí, depois disso, eu peguei e fui para Ponte de Lima, que é próximo à Espanha, uma das primeiras cidades de Portugal. Inclusive, lá tem um restaurante muito bom lá perto dessa ponte, que Uhum. tem 800 anos essa ponte. 800 anos de idade. Antes de descobriram o Brasil, Uai, essa ponte já existia. a história é linda. Consegue a idade. Mas, assim, uma curiosidade agora que você falou do restaurante, né? Qual restaurante que você trabalhou que você não gostou? Deve ser esse, que Aqui em jogaram uma coisa Goiânia. Não, quente aqui em na perna Goiânia. dele. Aqui em Goiânia Aqui em tem? Goiânia? Tem, em Não, Goiás? não. Eu nunca tive. Eu sempre gostei. Eu sou consultor gastronômico. Uhum. Então eu sempre gostei de desafio. Então quando eu chegava no restaurante que ele estava bem bagunçado, que a equipe estava desorganizada e o negócio não estava legal, aí que eu gostava de ficar. Hum. Entendeu? Aí que eu queria mudar mesmo, queria deixar o negócio legal. Mesmo antes de ser chefe, eu de ser cozinheiro ainda. Né? Porque todo chefe é cozinheiro, né? Sim. Tem aquela série, né, The Sim. Bear, o Urso, que a Uhum. gente assiste e fica pensando, será que todo restaurante é assim? E é. É. Aquele É? caos. É aquele caos. Sério? A gente vê assim, fala, ai, o chefe está no salão, né, todo bonitinho, né, todo tranquilo. Ou eu mesmo eu acho que eu tenho uma grande dificuldade quando cozinho ainda. Já Ah. cozinhei em cozinha show e tudo mais, mas aquelas cozinhas abertas, ó, eu não tive a oportunidade de trabalhar num restaurante desse. A cozinha aberta e as pessoas me veem cozinhando. E com toda a equipe. Bem que toda Nossa. pessoa que trabalha comigo fala que eu sou bem calmo perante os outros chefes de cozinha que tem por aí. Que realmente é um estresse muito grande. Nossa, É muita imagina. coisa, é uma responsabilidade muito grande. Você já trabalhou em fast food? Já teve experiência? Não, fast Deve food ser não. terrível também, É, né? terrível. Nossa Terrível. senhora. Certeza. Não tem chefe em fast food, né, minha pergunta? E uma da. É mesmo, amiga. Não Tem tem chefe. chefe, né? Não. Tem, ué. Tem? Tem? Ué, toda cozinha tem um chefe. É mesmo? Sim, Não sabia. toda cozinha tem um chefe. Ele pode não ser chefe formado em gastronomia, mas não quer dizer, hoje em dia não quer dizer que tem. Eu conheço muitas pessoas que não têm nem formação em gastronomia e são muito ótimos em cozinha, melhor que qualquer chefe. Eu mesmo trabalho em Minha restaurante, chega avó. chefe em restaurante aí que é Eu ia falar com minha formado e avó tal. também. Chega de muito tempo e chega na cozinha e não consegue fazer nada. Então, a cozinha, você se mede com o cozinheiro é bom pelo tempo de cozinha que ele tem. Verdade. Minha avó faz um doce de jiló, que é meu doce preferido. Nossa, você nunca comi. Giló. Nossa, doce de jiló da minha avó, de verdade. Doces de ló, gente. Gente, Bom, é muito gostoso, sério. muito mais, eu adoro de ló. Eu também, eu amo jiló. Adoro Mas, ó, assim, uma dúvida que eu tenho, qual que é a diferença da comida goiana? O que ela tem mais diferente das outras comidas de outros estados? Ela começou, a comida goiana sempre existiu, né? Sempre teve os indígenas aqui, na nossa terra tinha as colônias indígenas aqui. Quando vieram os paulistas, né, para Goiânia, para colonizar e tudo mais, e já existia, os indígenas já tinham o ingrediente, eles tinham a mandioca, Já tinha um jeito eles deles. tinham pequi, eles tinham gueroba, eles tinham tudo. Só que eles preparavam de outra forma, né? Na época, naquela forma que eles conseguiam preparar. Aham. Não tinha bases gastronômicas. Aí quando vieram os portugueses e os paulistas, eles trouxeram as culturas. Então eles já trocaram. Aí tudo começou como? É bem interessante como tudo começou. É, tinha comida aqui, eles vieram colonizar no tempo da Fundação Brasil Central, daquele pessoal todo que vieram para o Goiás, e chegaram aqui, eles encontraram dificuldade de exportar, de trazer o trigo, a Sim. mandioca, a farinha de outros lugares. O que aconteceu? Eles substituíram a batata pela mandioca. Então eles começaram a fazer purê de mandioca, que é o musseline, é o que a gente usa nos pratos hoje. Hoje é uma coisa clássica Aham. na cozinha, né?
Então começou e deu início isso, adaptação. É igual o pequi. O pequi, eles só cozinhavam o pequi. Aí já começaram a colocar o pequi no frango. Sim. Colocaram o pequi no empada, colocaram fazer pequi de outras coisas, né? E eu mesmo pequi, eu coloquei... Eu fiz o pudim. Pudim de Pois é, pequi. estou doida pra experimentar esse pudim. Eu ia trazer. Esqueci. Estamos aguardando. Tá gravado aqui, tá, gente? Esqueci. Mas não tem como assemelhar, assim... Falar assim, qual que é a diferença maior. Porque cada estado é bem... Não tem. É bem Olha, seletista, né? olha, mas eu vou falando pra você. É uma cultura muito forte de Todos cada os lugar. estados têm uma cultura muito forte. Sim. Mas o estado que eu tenho uma grande admiração pela gastronomia Nordeste. é Goiás e o Pará. O norte, né? A comida do norte é uma coisa fora do normal. Você vai em Belém do Pará mesmo, você chega lá naquela feira lá que tem na beira do rio, cara, você encontra tempero que você nem imagina. Você encontra tempero lá que você nunca viu da sua vida. Você sabe nem como usar aquele tempero. Eu tenho parentes que moram lá em Paraupebas e em Belém. Realmente, eles falam que é bem... Só que eu nunca fui, não tive a oportunidade ainda de ir lá. Eles sempre vêm, né? Minha tia fala, nossa, lá no Pará não tem como. A comida aqui é muito boa, mas no Pará tem muito tempero. E tem muito tempero. E outra coisa, a nossa comida também tem muito tempero. Só que a comida lá é uma coisa mais marcante, igual hoje no restaurante. Você vai no restaurante, a pessoa fala bem assim, restaurante chique, serve só um pouquinho de comida, sabe? Mas não é. É porque tem duas entradas, de comida. 2 pratos principais e 2 Sim. sobremesas. Entendeu? É um pouquinho de cada, mas aquele você vai ter uma experiência. Você vai sentir o sabor que o chefe quer passar naquele prato. E as comidas do Pará, eles são... Como posso falar? São Fartura. marcantes natural. Lá em casa tem uma pimenta meio de tucupi, que uma amiga minha trouxe do Pará. Tucupi. É a água da mandioca azeda. Mandioca brava azeda. Né? Eles pegam aquilo lá, eles fazem uma goma, aí coloca a folha de... Eu até esqueci o nome da folha agora. Não sei se é jambo? Não, acho que não é jambo, não. Outro nome da folha, eu esqueci agora, me fugiu a mente. Mas essa folha, ela dá uma dormência na língua. Que eles tomam com a erva, né? Toma com esse tucupi e essa goma, Sim. coloca essa folha, que eu esqueci o nome agora, fugiu a mente. Mas essa folha, ela causa uma dormência na boca. E o tucupi é meio azedo. Então muitas coisas boas. Açaí mesmo. Eu subi no pé de açaí. Eu peguei açaí lá em cima do pé. Amarra um saco assim no pé, faz um anel, Uhum. coloca uns 2 pés, aí você dá um pulo e com o saco assim, ele já encaixa na madeira. Aí você vai dando uns pulinhos até chegar lá em cima. Aí você corta e desce. Preparo. Peixe seco. Maravilhoso. Aqui a gente tem a carne seca, né? Sim. Nossa cultura é carne seca. Lá eles são peixe seco. Peixe com açaí, farinha de puba. Acabou. E a farinha de puba. Eu aprendi a fazer. É minha preferida. Eu amo farinha de puba com melado de rapadura. E é uma coisa assustadora. Não, fome essa conversa. Não, é uma coisa assustadora a farinha de puba pra mim também amo. na época. Porque a gente foi tudo na mão mesmo. A gente arrancou a mandioca, aí o rapaz falou, essa mandioca você não pode comer cozida, mandioca braba. Aí eu falei, meu Deus, mas como vai fazer uma farinha com a mandioca que mata? Aí tá, aí a gente foi, tirou, colocou toda essa mandioca dentro de um tambor, depois moeu toda essa mandioca, espreme ela, tem uma prensa, espreme essa mandioca, depois coloca no forno e torra ela, né? Depois de moída e vira farinha de puba. E aí, aquela água, no fundo daquela água fica o polvilho de mandioca, aquela água dá pra fazer as garrafadas de pimenta, nada se desperdiça. E aqui em Goiás, você falou que é uma das comidas mais gostosas também, né? Mas para quem não conhece o estado e só conhece por pequi, pamonha, além desses pratos que já são do conhecimento comum, quais pratos que você indica para quem quer conhecer a culinária goiana? Olha, a culinária goiana ela é vasta, né? A gente disputa muito que daqui é do Minas Gerais. Eu acho que Minas Gerais e Goiás acho que deveria se juntar, né? Acho que vira misturar a cultura aí que é tudo igual, quase tudo igual, né? Mas o pão de queijo é nosso ou é deles? Eu acho que o pão de queijo é nosso. O uai também. Olha lá o piquezinho, ó. Uai. O uai e o pão de queijo é nosso. Não, mas o pão de queijo certamente, com certeza, deve ser mineiro, né? É de Minas. É de Minas. A maioria dos queijos que eu gosto de usar nos meus eventos são mineiros. Então, com certeza, deve ter vindo de lá. E tem algum prato que você acha que merece mais destaque? Eu acho que um prato que merece destaque é o empadão goiano.
Mas o empadão goiano é uma empada. É uma empada. Só que o nosso empadão, para ser goiano, tem que ter a gueroba. E a gueroba que faz o nosso sabor ser único, é o quê? Aquele amargo da gueroba, sabe? Eu não gosto de gueroba, cara. Também não gosto, não. Você acredita? Vocês não são goianas? Nossa, esses dias eu não fui no gosto de festival gueroba, não dou Goiás conta. Gastronomia lá e fui experimentar ao vivo a gueroba da moça. Ficou até feio pra mim. Sério? Eu não Não consegui sabe disfarçar fazer minha muita cara. marca? Não sabe fazer ao vivo na Nossa, TV, então, Não amiga. consigo, amiga. Eu fiz assim. Não vai... Sério? Não dá, é muito amargo, gente. Não, Como que gente, mas tem come? um preparo. Gueroba nem jurubeba eu gosto. Tem um preparo. Eu gosto de jurubeba. Não Nossa, gosto. minha avó, quando era menino, gente, a jurubeba, pra mim, quando era menino, tinha um cheiro de formiga. Gente, pelo amor de Deus, como uma pessoa come uma coisa dessa, ela colocava no arroz, colocava no feijão, colocava jurubeba pra todo lado. Sério? E hoje eu sou uma pessoa que adora jurubeba. Pega a jurubeba, fervo na água quente, depois faço uma conserva com ela, e depois um tempo na conserva, ela fica com gosto de jurubeba, mas não fica aquele amargo que a jurubeba tem. Fica gostoso. Só se experimentar. E a gueroba também. A gueroba, tem gueroba que você compra assim nessas feiras que a gente quer, é uma coisa cultural do goiano também, as feiras, né? Uhum. Encontrar os ingredientes em feira. A gueroba é uma coisa assim, também que você tem que saber preparar, né? A minha mãe prepara uma gueroba que é uma maravilha. E aí no empadão também. Agora tem diferença de duas guerobas. Tem a gueroba que eles plantam e tem aquela gueroba que o pessoal, nem sei se é permitido, mas o interior acha muito isso. Até para vender também, que o pessoal planta na roça, aquelas gueroba caipira. Aquela que você não vai conseguir comer nunca. É uma amarga muito mesmo. Amarga mesmo. Chega, dói a boca. E é essa sensação que eu adoro. Curioso. Eu sou goiano raiz. Nossa, a vida é tão amarga aquelas. Eu amo giló, gente. Agora Mas chupa é um isso limão. aí. Você falou, a vida é amarga. Mas a verdade da gueroba é amarga igual a vida. Na vida da gente não tem umas notícias que amargas. Tem, não é? então Mas fica que, alegre. mas que não graças a preparam a gente pra vida, Deus. Sim. é a gueroba. É do mesmo jeitinho. Por isso que eu não tô Ela é amarga, é ruim, mas ela prepara você. 2025. É uma delícia, a Will. seu paladar. Reflexões. 2025 Will. Não, assim, mas ó, o prato que você acha assim saboroso, você fala, nossa, esse prato, se eu pudesse, eu comeria quase todos os A dias. Chica doida, né? Chica doida? Chica doida. Chica doida é maravilhoso, uma delícia. Você sabe como que surgiu a Chica Doida? A Chica doida, se eu não me engano, ela surgiu em Quirinópolis, Quirinópolis? em Goiás. foi Estavam em fazendo Quirinópolis mesmo. em casa, né? Fazendo pão. A comida goiana tem isso, ela tem um cheiro não é simplesmente eu ir lá em Portugal fazer um prato goiano. Não vai ser a mesma coisa. A comida goiana tem aquela experiência de estar na família. Você tá junto com a família. Você tá junto com o calor do pessoal goiano, o cheiro do fogão a lenha, a galinha correndo no quintal, o vento batendo. Entendeu? É isso que traz. E num momento desse, lá em Quinópolis, uns 70 anos atrás, eu me esqueci o nome dela, mas eles estavam fazendo uma pamonha em família e acabou a palha. Aí sobrou um monte de milho ralado, né? O que eles fizeram? Eles coaram aquele milho, né? E pegaram e tinha carne seca, tinha carne de galinha, tinha tudo lá que tinha sobrado do almoço. Eles jogou esse caldo dentro, Uhum. misturou e virou a Chica doida. Aí com o tempo foi misturando, foi modernizando, né? Colocando pimentinha, colocando só um bacon, uma linguiça. Eu lembrei da Ficando mais história. adaptando ao paladar, né, do pessoal. Mas no começo foi tudo que tinha ali na cozinha, colocou de lá e isso tudo porque acabou a palha. Só o tanto que o goiano é um gênio. Interessante. Interessante. Acabou a palha, virou outro prato. Então você acha assim, se você fosse escolher um prato pra levar pra fora, pra representar o estado, seria a Chica doida ou outro? Não. Pra levar, eu acho que a cara do goiano é o piqui. Porque A nossa identidade é o piqui. Entendeu? Então, se eu fosse pra fora, eu levaria o piqui. E lá em Portugal tem piqui. Encontrei já em mercados brasileiros lá, piqui já. Só que eu preparei de uma forma diferente. Né? É igual o pudim de piqui. O pudim de piqui que eu preparei, você não coloca na boca, você não vai sentir gosto de piqui. Primeiro você sente o gosto do leite. Leite condensado. E no final, lá no final, você sente um gosto do piqui bem suave na sua boca. Entendeu?
Eu provei já, fui pudim de piqui por aí. Não sei, acho que foi numa época atrás, não sei se foi no Paiol. Tinha um restaurante de Passados das Águas chamado Paiol. Uhum. E eles vendiam pudim de piqui, só que o pudim de piqui deles era um gosto muito forte, né? Tinha tipo assim, um gosto mais acentuado, que agrada o paladar do goiano. E eu quis agradar um paladar de pessoas da fora que não conhecem o piqui. Pra lembrar do piqui, só que sem aquele gosto marcante que ele tem. Então, se eu fosse para fora, eu levaria um pudim de piqui. Um pudim de piqui, por quê? Porque o pudim é uma receita portuguesa, né? E o piqui é nosso. Então, misturar o deles com o nosso. Igual misturaram a nossa gastronomia, tem descendência afro, paulista, né? Sulista também. Sim. Então eu faria essa adaptação lá também. Levaria o piqui, misturaria com a cultura deles, com a cultura brasileira, diretamente do Entendi. estado de Goiás. Ó, o pessoal do Masterchef vai pegar a sua receita, viu? Vai não. Já escreveu o Masterchef? Ainda Já, né? não, o pessoal já tudo pediu pra mim. Se inscreve. Eu encontrei um rapaz, o rapaz falou assim pra mim: eu tenho todos os contatos. Vou ajudar você a inscrever no Masterchef, você vai conseguir, vai ser legal. Só que eu não tive interesse ainda. Ele não precisa disso, não. Ele já é famoso. Pois é, isso que eu ia perguntar pra você. Sagrado, cozinha Não, pra todas as celebridades. Pois é. Mas o reconhecimento do Masterchef é bom, né? E fora o prêmio que ganha. Né? E as premiações também, né? Que eu já sei de cor já. Eu só vou fazer porque não me contrataram no lugar da Ana Paula Padrão. Você é o chefe das celebridades, né? Pra quem que você já cozinhou? O que é que tem de diferente nos seus serviços? Que eu vi que você já cozinhou pro Zezé de Camargo, pro Zé Felipe, enfim, vários famosos. Todos os famosos eu cheguei trabalhando junto com a equipe que eu trabalho, né? Agora mesmo eu abri o meu próprio buffet. Tô começando a atender agora com o meu próprio buffet. Nossa, muito bom. Mas antes eu atendia junto e atendo ainda, que são parceiros, amiguíssimos meus. Foi eles que me acolheram quando eu cheguei em Goiânia, que é a Carmen, da equipe Brito. Junto com ela, a gente foi correndo atrás, juntos, né? E conseguimos chegar aos famosos. E quando a gente fez o primeiro evento, se eu não me recordo, a gente fez primeiro aqui em Goiânia, foi para uma blogueira que tinha aqui. A gente fez esse evento. Depois as portas se abriram Que e a gente bom. foi fazendo. E aí, tipo assim, nos chama não é por causa que a gente tem algo diferente. Tem, tempero. Mas a apresentação, o modo de conversar, Tudo, o modo de né? tratar, a humildade. O segredo da vida é a humildade. Verdade. E você tem um livro também, né? Sim. Sabores da vida, E né? aí eu queria saber como que foi o processo de construção desse livro, né? E o que você quis passar, além das receitas, óbvio, ensinar as pessoas as receitas. Qual que é a mensagem que você queria transmitir? Olha, eu passei uma grande dificuldade lá em Portugal. Não vou falar o motivo. Só por cima. Foi um término do relacionamento. Então eu vim para o Brasil. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tava com suspeita de câncer. Nossa. Suspeita de câncer no sangue. Por isso que eu vim embora. Tava muito ruim, sofri depressão muito naquela época, sabe? Por conta disso, foi um sonho. Eu tava vivendo um sonho e terminei um relacionamento e descobri que tava com câncer. E aí vim. Cheguei aqui. Ah, não, cheguei aqui, eu fiz exame tudinho. Falou, não, realmente, né? Deu encaminhamento para me parar o Jorge, tratar esse câncer. E aí eu, sabe, não contei para ninguém. Eu acho que na época eu tinha contado para minha mãe, pro meu pai, e tinha vindo para Goiânia para ir para Hemolabra fazer exame. Aham. E aí cheguei aqui, fui para casa dessa amiga minha, Carmen, que são eles que me acolheram. E deixa eu me recordar, foi um pastor. Um pastor lá, na época, muito espírita, de Allan Kardec. Aham. E tinha aquele preconceito com a igreja evangélica e tal. Sim. Peguei e fui, e ele pegou e chegou em mim lá na casa da minha amiga e foi pra orar por ela, naquela evangélica, foi orar por eles lá. E eu peguei e encostei perto da churrasqueira assim e fiquei. Aí ele foi, orou por todo mundo, e aí ele foi, chegou em mim e falou: Filho, Deus manda te dizer agora que ele tá limpando o seu sangue. E que no próximo exame que você fazer não vai ter mais nada. E ele não sabia. Ele não sabia, ninguém sabia, nem a minha amiga, quem sabia era só minha mãe. Como que foi? Sim, aí ele chegou em mim e falou bem assim pra mim, que Deus tava limpando meu sangue, eu não chorei, eu só fiquei encabulado, né? Porque minha mãe deve ter contado pra Carmen, e a Carmen contou pro pastor e chamou ele aqui. Tá, passou.
Passa. Aí minha mãe foi e falou assim, faz exame lá no meu labo e tal. E eu fui. Meu pai foi diagnosticado com mieloma múltiplo há uns 3 anos atrás. E aí minha mãe falou, não, vamos à mesma médica, que ela é maravilhosa. E a gente foi lá no médico, fez seus exames e tal, e ela falou, pelo jeito na época meu cabelo tava caindo tudo. O cabelo tava falho, sabe? Tava com todos os desmanchas e tudo mais. E aí eu peguei, cheguei lá fazer o exame, fiz o exame tudinho, ela falou, com certeza, pode ser e tal. Eu fiz o exame, beleza. Depois fui lá buscar, cheguei lá, ela falou... Aí quando eu fui buscar de novo, meu cabelo já tava... Quando o meu cabelo, tipo assim, uns 3 dias, meu cabelo já tava ficando melhor, já tava começando a nascer os cabelos. A minha pele sumiu as manchas, as fraquezas, as tonturas que eu tava sentindo, sumiu tudo. E eu cheguei lá e ela falou, você não tem nada. Até hoje eu faço exame e não tenho nada. Gente, e você acredita que foi a fé Eu acho que... do seu pessoal? Não, acho que foi uma coisa de Deus, porque eu tava sem fé, né? Eu tava muito mal, eu tava sem fé, eu tava em condições de ter fé, de ter pensamentos nobres naquela época. Nossa, Foi Deus mesmo. Entendeu? E aí, forte. e isso, que eu voltei de Portugal pra cá, nisso tinha aberto a Mostra Casulo, que é uma mostra de arquitetura aqui em Goiânia, e lá dentro tinha um restaurante. A Josiane foi, chamou a gente pra fazer esse restaurante, a Carmen, e eu peguei, cheguei e falei, não, vamos sim, já começamos a preparar. E lá na Casulo foi dando grandes conhecimentos. Lá teve muitas celebridades, né? Hum. Muitas pessoas famosas frequentam a casa é, por conta da sua arquitetura, seus arquitetos que tem lá. E aí eu peguei e fui conhecendo pessoas, e aí a gente foi deslanchando. E a gente se tornou conhecido a partir de lá, a partir dessa volta. E depois que eu descobri também que eu não estava com câncer, foi quando eu fui escrever o livro. Eu chegava cansado todo dia, uns 11 horas da noite do restaurante. Uhum. E aí falei com a minha amiga um dia. Falei, amiga, eu quero escrever um livro. Porque uma vez eu li que a pessoa não pode ir embora da Terra sem deixar um livro e plantar uma árvore. Como eu servi o exército em 2019, 2020, eu servi o exército e eu plantei uma árvore. Até hoje tem a foto da árvore, meu amigo mandou, um sargento meu lá, Johnny, mandou uma foto da árvore que eu plantei no fundo do rancho, perto da churrasqueira. Então essa árvore eu plantei. Aí eu falei, tá faltando o livro. Então, eu vou escrever esse livro. E eu comecei a escrever o livro. Eu falei, o que é que eu vou escrever? Receitas. Eu tenho muitas receitas autorais. Mas o meu desejo não era passar as receitas no primeiro livro. Meu primeiro livro era uma autobiografia. Uma autobiografia por 24 anos, gente. O que é que eu vou contar? Mas eu vivi muita coisa. Falei, gente, se eu for contar tudo que eu vivi em um livro, vai dar muita coisa. E vai ensinar muitas pessoas, né? Porque todos os amigos meus, assim, pessoas que vão trabalhar comigo, que estão começando a entrar na cozinha, eu conto a minha história, as pessoas se sentem motivadas e rapidinho. Sim. Inclusive, tem um amigo meu, Bestinho, que estava trabalhando comigo aqui em Goiânia, agora está em São Paulo, trabalhando em cozinha. Tinha uma falta de confiança na cozinha, sabe? Fala, chefe, acho que eu não vou conseguir. Eu consegui. Falei, Bestinho, você é maravilhoso. Você é um cara que tem um tempero maravilhoso, a apresentação dos seus pratos são boas. Você tem um grande potencial, você vai longe. E ele foi e está em São Paulo hoje, trabalhando lá, Nossa, muito nas bom. cozinhas. Você trouxe o livro, não, né? Não. O livro... Aconteceu o que com o livro? Eu escrevi o livro, as primeiras cópias a Secretaria de Cultura de Aparecida me ajudou e tal. Uhum. E aí eu precisei de patrocínio, porque para tirar as cópias do livro Sim. é caro, Eu sei como é. Eu entendeu? tenho um livro para lançar. E acontece, eu não quero vender meu livro. Eu quero que meu livro seja doado. Então, toda vez que eu levanto os patrocínios, empresas e tal me ajudam, eu imprimo livros e faço lançamento e dou às pessoas. Maravilha. Porque é um livro que conta histórias, é um livro que conta sobre o meu tempo na depressão. Então, ele tem uma ajuda psicológica na pessoa que está com depressão, tudo que eu Uhum. passei, pelo homossexualismo que eu Uhum. passei nessa situação, como foi meu diálogo com meus pais, o que aconteceu comigo, como que eu fiz para superar, entendeu? Conta isso também. E conta várias outras partes da minha vida, né? Conta a infância, conta até histórias dos meus pais quando eles se conheceram, né? Conta até os meus dias de hoje, conta essa parte do câncer, conta a parte do meu casamento também, conta tudo. E em cada parte dessa história fala, e nessa época, passando por isso, e isso, consegui desenvolver essa receita. Aí no livro tem a receita que eu consegui desenvolver naquele Nossa, período. interessante. É,
E qual Então, que é essa receita? ela é o... Fala assim, vai ter que ler, o- Giovana. Mas é um ovos Benedict que eu aprendi a fazer e eu adaptei a minha receita e coloquei lá. Os ovos Benedict. É um que Interessante. tem a neve, como é que é? Névoa. Pão, tem o ovo Benedict, é um ovo mole, Uhum. um ovo pochê. Coloca em cima e corta. Muito chique, muita fome agora. E Já- pretende... Desculpa. Pode falar. Você pretende escrever algum outro livro? Ou tem algum outro projeto que você queira fazer? Num programa de culinária, não sei. Olha, eu tenho muita vontade de fazer não um podcast, é entrevistar de cidade em cidade, como eu falei pra vocês mais cedo, antes de começar o podcast, que eu gosto muito de viajar e conhecer as culturas do Goiás, dos lugares. E gostaria de entrevistar cozinheiras, sabe? Nossa, Sair legal. passeando e aprendendo receitas novas, mas diretamente na terra, sabe? Não com cozinheiros novos, mas aqueles cozinheiros que faz raiz mesmo, com as senhorinhas. Nossa, ia ser Sabe? É isso. perfeito. Eu tenho Faz vontade de fazer isso. isso. Postar no meu Instagram. Faz isso. É sério. Sim, tenho Tem tudo pra vontade. dar certo. Já Sim, deu, já. Fé em Deus. Perfeito. Agora sim, pra gente finalizar, né? Qual o conselho que você daria, né, para os jovens que querem seguir a carreira igual mesmo o seu amigo, né, que Uhum. tem muitos jovens que desacreditam, pensam que não vão conseguir, mas sempre tem uma mensagem de vamos, bora, que vai dar tudo certo. Qual que é a sua mensagem para essas pessoas que gostariam de seguir na carreira, fazendo comida, levando felicidade, né, para as pessoas através do alimento? Olha, eu acho que é a confiança e Deus. É duas coisas, né? Confiança e Deus. Então você tem que ter confiança, confiar em si e confiar em Deus. Entendeu? Se você confiar, tiver uma mente. Igual minha mãe mesmo fala pra mim: Meu filho, você tem. Você é uma pessoa. Tudo dá certo pra você, você nunca desmotiva porque você é uma pessoa que teme muito a Deus. E isso é bom. É bom você acreditar que tem alguém, um Pai Celestial te ajudando, te apoiando nos seus planos, entendeu? Isso é muito bom. Então, Deus, em primeiro lugar, confiança em si e vícios, né? Drogas, essas coisas limitam, tira seu foco. Procurar coisas que deixam você com vontade de sonhar. O que faz você sonhar? Conversar com pessoas que querem te apoiar, que estão bem naquilo. Em cozinha, você tá com uma pessoa de bem com a vida, que ama estar dentro da cozinha. Você não vai trocar diálogo com um cozinheiro que tá ali com raiva, cozinhando porque quer. Você coisa com aquele cara que tá apaixonado. Ele vai te transmitir, te passar conhecimentos, entendeu? Trabalhar em lugares que te traz esse acolhimento, traz essa confiança para você manusear, trabalhar, preparar suas receitas, né? É muito bom. É verdade. É, geralmente as pessoas olham mais pelo lado negativo sempre, né? Quando fala assim, ah, mas não deu certo pra essa pessoa. Ah, não deu. Gente, começa a olhar pra quem deu certo, pra quem impulsiona você. E as pessoas que deram certo? Você tem que, né? Na época mesmo, quando eu comecei a querer fazer gastronomia, meu pai falava assim, você tem que fazer engenharia. Meu pai, Dos pais. meu pai é design de interiores. Meu pai é design de interiores. Você tem que fazer engenharia. Sempre vai engenharia, nós trabalhamos junto e tal. Ele sempre queria me levar para a área dele. E Aham. eu nunca fui. E acontece, e todo mundo que eu falava, meu sonho era ter um buffet. Fala, gente, eu vou ter um buffet. Meu sonho, que eu encaro o buffet como? Igual eu tava falando pra minha mãe ontem à noite, na mesa de jantar lá de casa. Falei pra ela, falei, mãe, buffet é uma coisa muito séria. A gente trabalha com sonhos. Claro, hoje eu atendo famosos, Uhum. né? Tem bastante poder aquisitivo para pagar um buffet. Mas eu também atendo pessoas que juntou dinheiro há muito tempo para fazer o aniversário de 15 anos da filha. Então eu tenho que fazer com muito amor, eu tenho que fazer com muito carinho, eu tenho que fazer uma realização de um sonho, entendeu? Então é uma coisa muito séria. Aí meu pai falava bem assim: mexer com buffet é muito caro. Muito caro você ter um buffet, porque todas as peças são muito caras, tudo muito caro, buffet, tudo tem que ser muito bonito. Eu falo, não, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. E hoje, graças a Deus, estamos aí, com o buffet. Muito bom. Como que faz para contratar o seu serviço? O meu serviço você contrata pelo WhatsApp, pode ter acesso pelo Instagram também, pedir um orçamento, me explicar como vai ser seu evento. Eu vou criar um cardápio exclusivo para você, que seus familiares gostam de comer, e a gente vai montar o evento para você. E qual que é o seu arroba do Instagram? Meu arroba é o Willo for Chef Willo Fortunelli. Arroba Chef Willo Fortunelli. Então,
É isso, Aniversário amiga. de 30 anos, a gente faz uma festa de 15 que não teve. Amiga, eu tenho 31. 40, então. Estão casadas? vamos fingir. Estão casadas? Não, ainda graças não. a Deus. Tem um noivado, tem um casamento de vocês pra me fazer. Quase. Inclusive, meu namorado bem ali, ó. Tatuador bem aqui, é a última sala. Aí, tá bom? Mas vamos fingir que é 30, né? Voltando É. aqui. Casar, quando tiver filhos também, festa de aniversário de filhos, aniversário da avó, Eu amo festa. esposa de casamento. Eu amo festa. Mas, inclusive, não precisa fazer tanto. Se você quer fazer um jantar romântico na sua casa, pra você e seu namorado, eu vou lá e preparo. Monto a mesa, decoro a mesa com a minha equipe. Preparo o jantar. Faz tudo. Deixo lá pra você e saio de fininho. Quando seu namorado chegar, prepara pra você que preparou. Que não tem namorado. Eu vou cortar essa parte. Que não tem. Não mostra. Cachorro. Não mostra Buffet aí. pra Você pé. e o Jorel, amiga. Seu Jorel, aí. Leva um patê. Vou cortar essa parte. Breno. Will, muitíssimo obrigado por sua participação. Muito, muito enriquecedor mesmo. E sucesso no seu buffet, que eu tenho certeza. E já é sucesso, né, amiga? Mas daqui uns dias vai ser mais ainda, né? Com certeza. Tem como crescer muito mais. Parabéns de verdade. Amiga, obrigada. Obrigada a você. Tá com E eu fome? Tô com muita fome. Muito obrigada pela presença. Assim, além das comidas, né? Contou histórias de superação Sim. para motivar as pessoas. Então, acho que isso é muito importante. Obrigado por tudo. Adorei conversar com você, conhecer a história. Muito obrigado a vocês, viu, gente? A gente tinha marcado de vir aqui. Eu fiquei pensando, gente, o que que eu vou falar? Né? O que que eu vou falar? Porque é uma coisa que eu tô falando, não tô falando. Você falar de uma cultura de uma pessoa, de um estado, de outra cultura, é diferente. Agora, você entender de onde você nasceu, Sim. da sua cultura, é um privilégio. Sim. É um privilégio muito grande estar aqui no podcast de vocês, né? Falando da nossa rica cultura goiana. É um prazer conhecer vocês também. Obrigado, Ai. Gente, então é isso. Até o próximo episódio. O Ai Podcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima. Até a próxima.